Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a situação das vacinas no Brasil, a queda da popularidade de Bolsonaro e a luta pelo impeachment. Escutamos a companheira Natália Sena, que traz informes da reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, realizada hoje. E também ouvimos o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, que nos fala sobre a posse de Joe Biden e as possíveis mudanças para a América Latina. Pessoal, começamos a edição de hoje do podcast comentando alguns dos principais fatos dessa semana. Uma semana que é marcada pelo início do processo de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. Bom, apesar do governo Bolsonaro e seus apoiadores... Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Apesar da campanha contra a vacina, apesar do desastre logístico que é Pazuello, que ele tem causado no Ministério da Saúde... O que você vai fazer? Nada. E também, apesar da antidiplomacia praticada por Ernesto Araújo... Em um artigo intitulado Chegou o Comunavírus, que o diplomata escreveu em sua página na internet, ele afirma que o novo comunismo tenta construir um mundo sem nações e que precisamos lutar pela saúde do corpo e pela saúde do espírito humano, contra o coronavírus, mas também contra o comunavírus. As primeiras 4 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac foram distribuídas ou estão sendo distribuídas para os estados e municípios de todo o país. Hoje, inclusive, dia 22 de janeiro, o governo indiano confirmou o envio de outras 2 milhões de doses, mas essas da vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca, que são produzidas no Instituto Serum, lá na Índia. Ou seja, até a próxima semana, o Brasil pode ter algo em torno de 6 milhões de doses de vacina. Agora, por enquanto, é só isso. O que é absolutamente insuficiente para imunizar até mesmo aquelas pessoas que constituem e fazem parte da chamada fase 1 do programa de imunização. Um programa, diga-se de passagem, que segue desconhecido, uma vez que o governo Bolsonaro não possui um efetivo plano de vacinação, muitíssimo pelo contrário. Para complicar ainda mais a situação, essa semana, o Ministério da Saúde, aquele comandado atualmente pelo general do dia D e hora H, chegou a disponibilizar o que a gente está chamando de app da cloroquina. Reportagens e relatos comprovaram que o aplicativo Tratkov, que foi anunciado pelo Ministério da Saúde em seu site no dia 13, e também foi anunciado pelo ministro em uma de suas falas, esse aplicativo tinha como única receita a prescrição do chamado kit Covid para o intitulado tratamento precoce. Que é o quê? É cloroquina e antibiótico. Tá com dor nas costas? Cloroquina e antibiótico. E parece, pelo que algumas reportagens indicaram, que até mesmo para cães e bebê com náusea, o app da cloroquina era certeiro. Indicava cloroquina, antibiótico e ivermectina. O aplicativo ele já saiu do ar depois que o Ministério alegou uma invasão de seus sistemas e na esteira de uma pressão imensa, tanto de parlamentares, mas também de parte do Poder Judiciário. Agora, vejamos que curioso. Primeiro, o Ministério anuncia o aplicativo. Depois, disponibiliza o aplicativo. O ministro, o presidente e o governo inteiro fazem uma verdadeira campanha pelo tratamento precoce. O aplicativo vai lá e faz a mesmíssima coisa. E quando se descobre de quem que é a culpa é de uma suposta invasão. Na verdade, isso é mais um crime do governo de Bolsonaro. Crime, gente, que se soma às dezenas de outros praticados por Bolsonaro e seus ministros, que deveriam estar, nesse momento, sob impeachment, não fosse a cumplicidade de Rodrigo Maia e da direita do Congresso,
que se finge de centro e tenta se passar de democrata. E, por falar nisso, não podíamos deixar de comentar a entrevista, ou as entrevistas do senador Rodrigo Pacheco, do DEM, aquele que é candidato a presidente do Senado e que teve o apoio declarado pela bancada do PT no Senado. Inclusive, é o assunto que daqui a pouco a gente vai escutar aqui a companheira Natália Sena, para falar o que a Comissão Executiva Nacional do PT debateu e decidiu acerca disso. Bom, o Rodrigo Pacheco deu uma entrevista ontem, dia 21, para o UOL Entrevista. E questionado sobre a possibilidade de um impeachment, ele foi categórico. Portanto, o que digo em relação ao impeachment é que nós não temos um ambiente adequado para esse tipo de encaminhamento nesse momento, insisto. Não satisfeito em dar essa entrevista e afirmar o que afirmou para a UOL Entrevista, ele também deu uma entrevista para o Estadão. Essa está publicada na edição impressa de hoje do jornal. Para a gente ter ideia, eu pesquei aqui alguns trechos categóricos, são nítidos acerca do que o Rodrigo Pacheco defende e com que programa ele está comprometido. O Estadão pergunta: qual o melhor caminho para o auxílio emergencial? E ele responde numa frase: temos um compromisso absoluto com o teto de gastos e o ajuste fiscal. Não é possível gastar o que não se tem. Aspas de Rodrigo Pacheco, respondendo ao Estadão sobre qual é o melhor caminho para o auxílio emergencial. Mais na frente, o Estadão pergunta: em relação ao teto de gastos, ele não vai ficar intocado? E responde Rodrigo Pacheco: o teto não pode ficar intocado em um momento de extrema necessidade em que é preciso salvar vidas. Obviamente, essa rigidez pode ser relativizada, mas vamos trabalhar muito para que ela não seja relativizada. Mais na frente, o Estadão vem e pergunta para o candidato do DEM, Rodrigo Pacheco: cresce a pressão pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Tem espaço para discutir isso? E responde o Rodrigo Pacheco: impeachment é algo muito grave, que abala as estruturas da República e que precisa ter fundamento de fato e jurídico. Percebam só, tem 60 pedidos de impeachment dentro da gaveta de Rodrigo Maia, todos com dezenas, talvez centenas de fundamentos. E o candidato a presidente do Senado, que a bancada do PT no Senado decidiu apoiar, diz, assim como tinha afirmado na entrevista para a UOL Entrevista sobre o ambiente que não existe, diz que é algo muito grave, que abala a estrutura da República e que precisa ter fundamento de fato e jurídico. Vejam só, esses são apenas alguns trechos da entrevista que o Rodrigo Pacheco deu para o Estadão. E aí fica a pergunta: por que cargas d'água a bancada do PT no Senado considerou votar num sujeito que, num dos piores momentos da pandemia, em que o governo Bolsonaro segue cometendo diversos crimes contra a saúde pública e já tendo dezenas de outros crimes de responsabilidade comprovados cometidos, afirma que não há ambiente para o impeachment? Vejamos até mesmo que a percepção de uma parcela da população que até o final do ano vinha dando uma margem relativamente positiva de avaliação para o governo Bolsonaro, está mudando. Com o agravamento da crise e o estopim da falta de oxigênio em Manaus e em outras cidades do Amazonas, nós já voltamos a ter panelaços no final de semana passado. E as pesquisas de opinião divulgadas nessa semana, seja a da XP e PESP do começo da semana, seja a divulgada ontem pela Exame Ideia, divulgada hoje, indicam uma acelerada queda da aprovação do governo Bolsonaro. Olha, gente, da última vez que o ambiente político do país caminhou nesse sentido, que aconteceu no primeiro semestre de 2020, nós tivemos ali uma janela de oportunidade para avançar se tivéssemos feito uma potente campanha pelo impeachment. Infelizmente, não foi essa a posição que prevaleceu, quando setores da esquerda, naquele momento, seguiam flertando com a derrotadíssima ideia de frente ampla, que foi enterrada, soterrada pela direita, que nem deixou recibo.
E foi com tudo recompor com o governo Bolsonaro e partir para derrotar a esquerda nas eleições municipais no segundo semestre. Incrivelmente, é uma situação muito parecida com a que vivemos agora, só que com mais de 200 mil mortos a mais de 30 milhões de desempregados e sem auxílio emergencial. Parece mesmo, agora, que tem gente que não aprende. Afinal, no momento em que a crise se aprofunda e que setores das classes populares, inclusive setores médios, começam a reforçar a bandeira do fora Bolsonaro, parcela da esquerda concentra suas energias na atuação institucional e do pior jeito, com a pior política, que é justamente apoiando candidatos comprometidos com a manutenção do governo Bolsonaro na presidência da Câmara e do Senado. De tal forma, companheiras e companheiros, que é fundamental que, diante dessa disjuntiva, seja feita toda a pressão em sentido contrário. O espantalho do Arthur Lira vai ser cada vez mais utilizado para empurrar a esquerda para as cordas do Baleia Rossi e para se consumir na agenda parlamentar quando terminar o recesso. É por isso que iniciativas como as mobilizações convocadas por meio de carreatas pelo Fora Bolsonaro e pelo impeachment para esse sábado, amanhã, dia 23, devem ser apoiadas e incentivadas. E, ao mesmo tempo, elas têm que servir para pressionar por uma mudança na linha política que hoje cria essa situação absolutamente surreal, que é de nós defendermos o impeachment nas ruas e nas redes, mas termos a maioria de nossos partidos e parlamentares de esquerda dedicados em combater um espantalho bolsonarista por meio do apoio a candidatos que afirmam categoricamente que não enxergam ambiente ao impeachment de Bolsonaro. E, bom, dito isso, né, a gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, que nos traz informações da reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, que acabou de terminar e tratou justamente desse assunto, ou seja, a posição do partido em relação às eleições para as mesas diretoras e as presidências da Câmara e do Senado. Natália, companheira, e aí? O que a gente pode esperar dessa nossa Comissão Executiva Nacional do PT? Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Patrick, hoje aconteceu uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. A reunião durou o dia inteiro, né? Começou às 10 da manhã e na pauta vários assuntos. A questão da crise sanitária e da vacina, a questão do fechamento da Ford e da crise da indústria, a apresentação e debate de um planejamento da direção para o ano de 2021, o tema da eleição das mesas e da presidência da Câmara e do Senado, o centenário de Paulo Freire, que é esse ano, e um debate sobre substituição na diretoria da Fundação Perseu Abramo. Então, essa foi a pauta da reunião que aconteceu hoje, dia 22 de janeiro de 2021. A reunião começou com uma fala do ex-ministro Arthur Quioro sobre a questão da crise sanitária e da vacina. Ele fez um quadro geral sobre a situação, trouxe bastante elementos que embasam aí a tese de que a situação vai prosseguir muito ruim ainda no ano de 2021, que não vai ter vacinação massiva no ano de 2021. Ele faz uma avaliação de que pelo menos até outubro, por volta, enfim, aí no meio do segundo semestre, a gente ainda vai estar numa situação bem ruim em relação à pandemia, inclusive pode piorar em relação a 2020, e manifestou também explicitamente que a posição do NAP, do Setorial de Saúde, é convergente com a posição que o PT está, né, acumulando e já está defendendo explicitamente, que é a do impeachment, né? Não vai ter solução para essa crise que o país está vivendo, especialmente no campo sanitário, sem o impeachment de Bolsonaro. Então, além da fala de Quioro, foi apresentada uma exposição da companheira Eliane, do Setorial Nacional de Saúde do PT, acerca do que o setorial está pensando em termos de mobilizações e de ações
para atuar nesse contexto, né? Ela relatou que o setorial definiu a realização de um encontro nacional do PT, de prefeitos, vereadores, que vai incluir também a participação das bancadas estadual, federal, para articular, né, tanto um plano comum de vacinação, quanto trocar informação entre os gestores, entre as lideranças que exercem cargo público, de prefeito, de vereador, seja no executivo, no legislativo, aí nas cidades, estados, trocar informações, né, do que é que a gente tem de acúmulo nessa área da Política Nacional de Vacinação e como é que o PT pode contribuir para que onde a gente governa as coisas sejam diferentes, né? Então esse encontro vai acontecer, acho que ainda não tem data marcada, mas foi uma decisão da reunião que esse encontro vai acontecer e além disso estão sendo planejadas mobilizações, né, ainda virtuais, pela questão do direito à vacina, né, e de conscientização sobre a importância da vacina para a população brasileira. Tem muita unidade no partido sobre esse assunto, enfim, essa caracterização do que é a crise sanitária, da importância da vacina, do que deve ser feito para garantir que existe a vacinação universal, a análise de que há capacidade acumulada, há expertise para fazer a vacinação em massa, mas que o problema é que não existe articulação, não existe capacidade do governo federal, também não existe vontade, né? É uma decisão do governo federal que isso fique do jeito que está. Então, além disso, o companheiro Guimarães nos deu informe também sobre esse assunto da questão da crise sanitária, aí uma medida no campo institucional, né? Ele nos deu o informe que na quinta-feira da semana que vem, a bancada, juntamente com a oposição, com os partidos de oposição no Congresso, vão estar dando entrada num pedido de impeachment do ministro Pazuello. A Executiva Nacional também fez um bom debate sobre o tema da Ford, da saída da Ford do Brasil. Teve um informe do companheiro Paulo Caires, que é o secretário nacional sindical do PT. Ele relatou a situação nas 3 cidades, nos 3 estados onde a Ford está instalada hoje no Brasil e relatou as medidas que estão sendo tomadas, tanto do ponto de vista da mobilização sindical, quanto também com articulação com os governos, com o Congresso Nacional, com os governos estaduais. Então, vai ser feita uma audiência pública na semana que vem, que deve envolver tanto os sindicatos, o movimento sindical de uma forma geral, como os governadores e os deputados, né? A ideia é dar entrada em uma medida legislativa no sentido da nacionalização da Ford e também vai ser articulada uma conversa que vai envolver o movimento sindical, o presidente Lula e os governadores nossos, pelo menos os nossos, né, dos 2 estados que são diretamente afetados pela medida, que no caso é a Bahia, o governador Rui Costa, e o Ceará com o governador Camilo Santana. Então esse também foi outro debate que foi feito pela direção nacional. Deve sair uma posição mais detalhada aí nos próximos dias, né, pelo menos após a reunião que está sendo chamada de audiência pública, que vai acontecer na semana que vem, se eu não me engano, na quarta-feira. Deve sair uma posição aí mais detalhada do PT em conjunto com as centrais sindicais, enfim, sobre o que fazer nessa questão da Ford e da crise da indústria no Brasil. Patrick, na parte da tarde da reunião, aconteceram principalmente 2 debates. Um sobre um planejamento para 2021, que foi apresentado, uma proposta, né, que foi debatida e foi caminhada ao detalhamento maior desse planejamento, que vai ser feito aí pelas diversas secretarias do partido, enfim, pelo conjunto da executiva. E o principal debate foi sobre a questão da eleição da mesa da Câmara e do Senado. Então, estava na pauta, foi dado um informe sobre o estado da arte das negociações, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Em ambas as situações foram relatadas as conversas sobre, enfim, o que é que vai sobrar para o PT no apoio à Baleia Rossi, o que é que vai sobrar para o PT no apoio a Rodrigo Pacheco, do Democratas. Aí, tanto o líder Enio, da Câmara, quanto o líder Rogério, do Senado, quanto o líder da oposição na Câmara, Guimarães,
apresentaram posições de fato consumado, né? De muita, enfim, concordância com o prosseguimento do PT nessa posição de apoio a Baleia Rossi e de apoio a Rodrigo Pacheco no Senado. Alguns dirigentes expressaram posição contrária à manutenção dessa tática que está sendo adotada tanto na Câmara quanto no Senado, né? Eu apresentei duas propostas de resolução, uma referente à Câmara e outra referente ao Senado. No caso da Câmara, defendendo que a nossa posição fosse condicionada a alguma declaração enfática acerca do impeachment, e no caso do Senado, que a posição fosse alterada para o lançamento de candidatura própria, uma vez que não existem possibilidades viáveis para o PT naquela disputa. Ambas foram derrotadas, mas tiveram alguns apoios, né? Votou nessa posição, além de mim, o companheiro Joaquim Soriano e a companheira Maria do Rosário e a companheira Mariana Janeiro, né? Então a proposta teve 4 votos. Outra proposta foi apresentada por Socol, do Trabalho, diferente da nossa, que teve um voto dele, e a maioria da Executiva Nacional, acho que teve algo em torno de 18 votos, para a manutenção da tática como ela está sendo construída hoje. Apoio a Baleia Rossi na Câmara e a Rodrigo Pacheco no Senado. Pessoal, Natália mencionou que hoje à tarde, durante a reunião, ela apresentou 2 propostas de resolução. A gente vai escutar agora a defesa que ela fez dessas 2 propostas relativas à mudança de posição do PT acerca da disputa da mesa da Câmara e do Senado. Boa tarde, pessoal. Então, eu também apresentei 2 propostas de resolução nessa mesma linha do que foi exposto agora, uma sobre a Câmara, outra sobre o Senado. No caso da Câmara, o apoio do PT ao Baleia Rossi foi definido lá no início do ano, com o argumento de que se tratava de uma candidatura contra Bolsonaro, pertencente a um bloco democrático. Então, deixando de lado essas 2 afirmações, que obviamente são controversas, mas o fato é que do dia 4 de janeiro, se eu não me engano, foi essa data que foi aprovada esse apoio, muita coisa aconteceu, né? Então, acho que tem 3 níveis de problemas que a gente já debateu aqui hoje na reunião e que mudam a situação em relação a essa tática para a eleição da mesa. Primeiro é o aprofundamento da crise sanitária, que eu não preciso falar nada sobre isso, a gente já debateu exaustivamente. Né? Junto com isso, a crise política que visivelmente ganhou novos elementos nos últimos dias, inclusive, com Bolsonaro voltando a falar de ditadura, com o Procurador-Geral da República falando de estado de defesa, né? E segundo, a pressão pelo impeachment, que ganhou volume e que, inclusive, nós estamos bem posicionados nessa pressão, na mobilização, com as carreatas amanhã. Então, nesse ambiente, não tem nenhum cenário, né, nenhum sinal de que esse tal bloco democrático, que está liderado por Rodrigo Maia e o candidato é o Baleia Rossi, no sentido de avançar nas declarações que eles deram até agora, né? Colocar um pouco o pé na porta. Não tem convocação do Congresso, não tem nenhuma atitude relevante no tema das vacinas, não tem nenhuma declaração mais dura contra o governo, segue rejeitando a possibilidade de discutir o impeachment. Então, eu acho que tem elementos que justificam que a gente mude de posição, né? Eu acho que o ideal seria o lançamento de uma candidatura no primeiro turno, que colocasse aí nos próximos dias o nosso discurso e o nosso posicionamento em outro patamar, mas pelo menos, se isso não fosse feito, a gente deveria abrir uma discussão de condicionar o nosso apoio a uma declaração mais contundente sobre o impeachment, no caso da Câmara, né? É isso que eu estou propondo aí na resolução que eu submeti a voto da Executiva. E no caso do Senado, eu acho que a situação é pior, né? Acho que a tática adotada no Senado acabou desmoralizando a narrativa de que existiria uma tática anti-Bolsonaro sendo construída, né? Isso era o que se dizia lá atrás, depois da posição do Senado ficou inviável de ser sustentado. Então, eu sei que dizem que Rodrigo Pacheco seria o garantista, mas vamos lembrar que isso era a mesma coisa que se dizia, que se argumentava para votar em Aras, né, para aceitar a indicação de Aras para a PGR. Então, acho que ninguém acredita mesmo nisso. Então, acho que é preciso fazer um balanço do que a gente está fazendo aí no Senado, né, nessas questões-chave, votando junto com Bolsonaro
Então, o que está em curso na Câmara, e que eu acho que deve ser alterado, eu não concordo, mas acho que tem uma lógica. Mas o que está sendo feito no Senado, eu acho que escancara que tem outra tática sendo implementada, diferente da que o PT defende, né? Eu sei que todo mundo sabe, e alguns acham, tem muitas expectativas de que esses acordos influenciem algo em relação à questão dos direitos políticos de Lula, né? É evidente que existem essas expectativas, mas não acho que daí vai vir alguma coisa, né? São outras as razões que podem fazer os direitos políticos de Lula serem devolvidos. E aí, para finalizar, né, como se não bastasse tudo isso, hoje, na Folha de São Paulo, tem a cereja do bolo, que é a entrevista lá do Rodrigo Pacheco, que dá ainda mais elementos para que o PT resolva mudar de posição, né? Explicitamente negando qualquer discussão do impeachment. Então, acho que ainda é tempo, e no caso do Senado, a gente deveria virar a mesa, né, e apresentar uma candidatura do PT. É isso. Pois é, gente, essa foi a fala que Natália fez durante a reunião da Executiva Nacional, apresentando as duas propostas de resolução para que o PT mudasse de posição em relação a ter candidatura própria no Senado e a condicionar o apoio na Câmara à aceitação por parte do Baleia Rossi do pedido de impeachment do Bolsonaro. Natália, depois disso, como é que continuou a reunião? E, além disso, os outros temas que foram discutidos foi a questão do centenário de Paulo Freire. 2021 vai ser o ano Paulo Freire no PT. Também foi feito um informe acerca das atividades que vão ser feitas em comemoração ao aniversário do PT. E, além disso, foi aprovada uma substituição na diretoria da Fundação Perseu Abramo, que vai sair o companheiro Lindbergh, que assumiu o mandato de vereador no Rio, vai deixar de ser diretor da fundação e no lugar dele vai entrar Jorge Bittar. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, essa semana nós tivemos o derradeiro dia do governo de Donald Trump e a posse de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos. Sobre esse assunto e para falar sobre os possíveis e prováveis impactos do novo governo dos Estados Unidos na América Latina, a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a derrota do Trump ela tem que ser comemorada. É uma derrota da extrema-direita e que terá repercussão em todo o mundo. Por outro lado, a gente não pode também maximizar a importância da vitória da candidatura democrata. Se nós lembrarmos bem, foi justamente no governo do Obama que nós tivemos o golpe de Estado em Honduras, em 2009, o golpe de Estado no Paraguai em 2012, ou seja, o início dos golpes de Estado latino-americanos neste século XXI. O início do ciclo, né, após aquela tentativa contra a Venezuela em 2002. E foi também no governo de Obama que nós tivemos o episódio da espionagem contra a Petrobras no governo Dilma e que traz consequências até a atualidade. Não tem como nós pensarmos o golpe de Estado de 2016, inclusive o governo Bolsonaro, se não lembrarmos deste episódio ainda no governo Dilma e governo Obama. Há uma possibilidade de maior humanização em relação à política de imigração, mas mudanças profundas certamente não ocorrerão, haja vista a recente fuga migratória, né, de Honduras, com mais de 6 mil pessoas, e que o governo já se antecipou para dizer que não recepcionará, não abrigará essas pessoas. Então, provavelmente, o novo governo americano não irá trancar pessoas em jaulas e separar crianças de suas famílias, como fez o governo Trump, mas dificilmente terá uma política de imigração realmente humanitária e que busque desfazer todos os males que os Estados Unidos causam a toda a região da América Latina. Honduras foi um país que teve golpe orquestrado pelos Estados Unidos. Na época em que havia saída de cubanos para os Estados Unidos, era decorrente do embargo econômico norte-americano. Então você tem, na verdade, possibilidades de uma um pouco maior humanização desse processo, mas não de superação dele. Caso semelhante, por exemplo, com a questão da construção do muro na fronteira com o México,
que Trump prometeu, construiu uma extensão muito curta em relação à sua promessa e que o governo americano diz que não irá manter tal construção. E se vivemos um cenário de avanço econômico e político da China e uma tentativa dos Estados Unidos de recuperar o seu lugar, se reposicionar, a tendência, na minha opinião, é que nós tenhamos cada vez ações mais agressivas em perspectiva imperialista, ou seja, de exportação de capitais, mas também de garantir seus avanços econômicos a partir das armas, né? Então, eu não tenho muita expectativa sobre uma outra política em relação à América Latina. E isso se confirmou quando, no dia da posse, o Biden disse, ou o governo do Biden colocou que o presidente da Venezuela segue sendo Juan Guaidó. Importante lembrarmos que a União Europeia havia tirado este título do autoproclamado e por um motivo simples, né? O Juan Guaidó e os demais da oposição venezuelana se transformaram em maioria no parlamento venezuelano numa eleição em 2015, sob o governo Maduro, que inclusive já enfrentava políticas de imposição de sanções, porque teoricamente não seria democrático. Pois bem, naquelas eleições sob um governo não democrático, a oposição vence e faz maioria. O Poder Judiciário venezuelano determina que 5 parlamentares deveriam ser cassados por fraude eleitoral. 3 são vinculados à oposição e 2 vinculados à situação. Então, Guaidó admite a cassação dos 2 da situação, mas não admite a cassação dos 3 da oposição. E é quando o judiciário venezuelano diz que o legislativo está em desacato e, portanto, perde os seus poderes. É a partir desta perspectiva que, em um momento posterior, Juan Guaidó vai se autoproclamar presidente, tendo em vista ser presidente de um dos 3 poderes e considerando que os outros 2 estariam vinculados a uma ditadura, seria então ele um nome legítimo para representar a democracia no país e ser reconhecido pelos outros estados. O problema é, quando ele e seu grupo não concorrem às eleições agora, em 2019, a consequência óbvia é que ele não tem voto e nem mais mandato de deputado, menos ainda a presidência do Legislativo. Em consequência, é inadmissível que ainda siga-se considerando o Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Como eu estava dizendo, a União Europeia recuou desse entendimento, diz que ele não é mais o presidente interino, mas o novo governo norte-americano fez questão de dizer que continua reconhecendo o Juan Guaidó como ocupante deste cargo que eles próprios criaram. Então, Patrick, é isto. Comemoremos a derrota da extrema-direita, sem dúvida alguma que representa algo importante para a derrota da extrema-direita em todo o mundo, inclusive no Brasil, com Bolsonaro, que perde um aliado, mas não tenhamos nenhuma expectativa alta, porque a tendência é que nós sigamos enfrentando o império, seja na perspectiva econômica, seja na perspectiva política. Um forte abraço e que venha um 2021 de muita luta, fora Bolsonaro e direitos políticos para o presidente Lula. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, o nosso programa é totalmente produzido por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes espalhados por todo o país, com edições toda segunda e sexta-feira. E, pessoal, uma última informação para terminar o programa de hoje com uma boa notícia. O companheiro Fernando Mineiro, que tinha sido o 3º candidato mais votado do Rio Grande do Norte, o 2º do PT mais votado, vai tomar posse. A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, da tarde de hoje. O Mineiro ficou esses 2 anos aí sem exercer o mandato, porque foi contabilizado votos de um candidato que estava inelegível e agora, 2 anos depois, o TRE finalmente julgou a ação e o Mineiro vai poder assumir o seu mandato como deputado federal. Essa é uma ótima notícia. Encerro mais uma vez lembrando que ainda tem cursos acontecendo por meio da Escola Latino-Americana de História Política, a ELAP. É só entrar no site, conferir, tem curso também nesses próximos dias. Nos vemos na segunda-feira
Amanhã tem ato em todo o país, carreatas pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment. Saudações petistas, muita luta e até mais.